nossa conversação libertária e só deixando alguns avisos para algumas pessoas que possam estar chegando agora pela primeira vez. Essas conversações libertárias elas têm ocorrido a partir do evento, do acontecimento, né, da pandemia, a partir dela a busca por uma análise libertária do tempo presente. Então, mais uma vez, obrigado a vocês e especialmente a quem está nos assistindo e mais especialmente ainda ao querido amigo Jorge Vasconcelos, amigo de longa data, parceirão de vida, amigo de estudos, de trocas. Então, queria te agradecer imensamente novamente, Jorge, pela essa sempre disponibilidade, carinho com que você tem atendido esses pedidos, essas solicitações, esses convites, né? O Jorge ele vai apresentar, como tem sido de praxe aqui, um tema em torno das suas análises, depois a gente abre para a conversação, perguntas, debates, etc. Mas fazendo uma breve apresentação do Jorge, até porque já estava lá na divulgação do evento, o Jorge ele é doutor em filosofia pelo FRJ, tem uma trajetória na filosofia, apesar de flertar não só com estudos, mas também com pesquisa em torno das artes, do cinema, né? Também tem a graduação em cinema. É professor do Departamento de Artes e Estudos Culturais da UF, da Unidade de Rio das Ostras, e coordenador da pós-graduação em Estudos Contemporâneos de Arte, também da UF. Pai de 3 crianças lindas, flamenguista, militante, ativista das questões negras, indígenas, dos atravessamentos entre arte e filosofia. Então, por favor, Jorge, é contigo e manda ver. Obrigadão de novo. Olá a todos, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Obrigado, João. É bom reconhecer alguns rostos amigos do Sueli, do Alex, do Elaine, de outras pessoas que eu, porventura, posso não estar reconhecendo agora, para a gente começar a falar do tema que me foi proposto. Eu conversava quando o João abriu a sala comigo para a gente afinar o áudio, o som e conversar rapidamente como é que seria a dinâmica. Uma das coisas que eu falei com o João é que eu acho extremamente importante que esse tipo de evento, né, lives, conversações feitas de modo remoto, sem a presença do corpo físico, se dê fundamentalmente em cima de uma questão que seja uma conversação. Eu vou procurar, então, seguindo esse mote, até pelo que já tenho participado de inúmeras outras lives, né? Eu vou apresentar rapidamente o tema, porque, na verdade, foi uma provocação também que o João me fez. Vocês devem ter visto que o título chama-se Práticas Estético-Políticas e Liberdade. Então, são uma junção de uma concepção que o meu grupo de pesquisa e o coletivo do qual eu faço parte, que basicamente é orientado a partir de 2 pessoas, eu mesmo e da minha companheira, esposa, mulher, e que trabalha comigo, parceira, que é a Mariana Pimentel, que é professora do Estudo de Arte da UERJ, né? E atua também na pós-graduação lá na UF, de Niterói, que é o PPGCA, Estudos Contemporâneos. E nós temos um grupo de pesquisa chamado Práticas Estético-Políticas na Arte Contemporânea, e um coletivo que nós denominamos de Coletivo 28 de Maio. Então, assim, nós nos chamamos a um só tempo de teóricos ativistas, né, e, ao mesmo tempo, teóricos domésticos. Ou seja, a gente articula a teoria com o ativismo minoritário e a relação da casa, da relação com a casa, com o cuidado e com o acolhimento dos filhos e dos amigos, também como uma prática de produção teórica de ação política. Então, na verdade, essas 2 articulações estão dadas. E elas são extremamente importantes para entender do porquê desse nome, práticas estético-políticas. Antes da gente fazer a relação disso, propriamente dito, do que seria uma prática estético-política, porque as palavras são palavras fáceis de se conhecer, né? Uma prática, quer dizer, alguma coisa que não é exclusivamente da ordem da teoria, mas é também teórica, então prática aí remete à ideia de praxis, ou seja, uma articulação entre o teórico e o prático.
o estético político aí com o hífen, que é fundamental, porque não é uma relação entre alguma coisa relacionada ao campo do belo, do estético, no sentido filosófico, né? Mas é o que é estético no plano do sensível e dos afetos, e o político, que diz a polis, mas a polis propriamente empoderada por práticas comunitárias, coletivas e colaborativas. Então, o estético político é indiscernível, por isso o hífen juntando em uma palavra só. Então, são ações, ou seja, são como agimos de maneira estético-político no contemporâneo, privilegiadamente no campo da arte, ou colocando esse campo da arte em questão. Que campo da arte aí? Aí seria não só o sistema da arte como um todo, né, quem faz parte desse sistema da arte, seus atores, né, seja o curador, o teórico, o crítico, os artistas, as instituições, né, mas também, fundamentalmente, o mercado da arte e como nós colocamos. Essa ideia coloca em questão o mercado da arte, já que ela parte de um parti pris, que nós analisamos e estudando grupos, principalmente coletivos, que são eminentemente anticapitalistas. E que, apesar de produzirem, muitas vezes, instaurações, né, proposições, axiomas, conceitos artísticos, eles não se colocam como artistas, no sentido de serem produtores de obras ou desobras, ou de ações, ou de performance. Então, essa tensão entre arte e não arte, ou o que a gente chama de contra-arte, articulada a uma questão estético-política, é o que mobiliza as nossas pesquisas teóricas e as nossas ações. As pesquisas no grupo, que é chancelada, inclusive, pelo CNPq, mas as ações que nós partilhamos, fazemos conjuntos, sempre publicamente na rua, e que muitas vezes, né, tergiversa entre o que é legal e o ilegal. Então, há uma relação aí com um teórico que eu gosto muito, chamado Akin Bey, né, que também é um pensador libertário. Então, assim, a gente vai procurar conversar aqui com a ajuda do João, né? Eu espero que ele também possa falar um pouco do que é a soma, por que a soma ela pode ser chamada de terapia, mas ela também é um grupo, é uma proposição ativista, política, libertária, autonomista, anarquista. E esses nomes muitas vezes são embaralhados, mas eles são distintos, mas têm algo em comum, né? Que é a proposição de uma construção de si para um mundo livre, um pensamento livre, para a questão de práticas de liberdade. Então, de alguma maneira, a nossa intenção com as nossas pesquisas é menos dar visibilidade, mas trabalhar juntos com esses grupos que nós chamamos, muitas vezes, vários deles que a gente chama de anarcopunks. Então, a nossa linha de investigação não é só uma investigação, mas também é um campo de atuação. Então, com isso, enquanto pesquisadores, teóricos, nós também somos ativistas. E não nos chamamos artistas, mas fazemos ações que algumas poderiam ser denominadas de artísticas, nesse coletivo. Então, é um grupo de pesquisa e é um coletivo que trabalha com essa ideia de ações e práticas estético-políticas. A gente pode depois conversar de uma forma mais pormenorizada a partir das dúvidas que o João possa levantar por suas provocações e vocês que estão conversando conosco aqui. Quando o João me chama para falar sobre isso, quer dizer, hoje eu tenho, como todo mundo, eu acho, qualquer pessoa hoje interessada nas lutas do contemporâneo deve estar preocupado com o que a gente está vivendo. Não propriamente a questão planetária, né? A pandemia de Covid-19 é algo que assola o planeta. Não propriamente com o antropoceno, não propriamente com o recrudescimento de certos regimes autoritários em vários lugares do mundo, né? E com sequestro de liberdade em vários lugarejos, em países, mas, fundamentalmente, é o que se dá no nosso país, né? Nós estamos vivendo sob um governo fascista. E no Rio de Janeiro, é possível que várias das pessoas que aqui estejam conosco não sejam do Rio de Janeiro, não morem no Rio de Janeiro, mas nós aqui no Rio de Janeiro, né, nós vivemos, né, sob o governo Bolsonaro, Witzel e Crivella. Então, é uma situação extremamente complexa hoje, quem vive na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, como é que se lida com isso que nós estamos vivendo hoje, né? É uma das questões fundamentais. Hoje é como produzir ações estético-políticas, no sentido firme do termo, participar de uma manifestação, fazer uma ação de rua, né? Convocar um chamado para uma arte pública, né? Estando confinados, isolados socialmente. Então, essa é uma questão. Como combater o fascismo diante de tela de computador, né? Como parar
como fazer mais do que assinar manifestos para ninguém e petições para coisa nenhuma. Então, assim, eu acho que é outra essa pergunta. Eu assino os manifestos e as petições, mas sabendo que os manifestos e as petições têm impacto extremamente pequeno, de fato, nas lutas políticas que a gente está empreendendo hoje, principalmente no campo macro-societário. Então, essa é uma questão hoje muito importante e eu quero dividir isso com vocês muito mais como uma inquietação minha do que propriamente como uma solução. Se vocês observaram o pequeno resumo que eu propus ao João como sendo disparador a nossa conversa, são duas perguntas, né? Conversaremos a partir de uma questão: o que é e como se faz uma ação estético-política em tempos de pandemia, de recrudescimento do fascismo e execução eugênica e necropolítica de negros, indígenas, LGBT+, e outros grupos minoritários em nossa atualidade. É uma questão. Formulada a questão, passa ao que interessa. É o que me interessa. Como agir, então, radicalmente para inventar de modo coletivo, comunitário e colaborativo práticas estético-políticas de liberdade entre nós? Então, se eu coloco na forma de duas questões, é porque eu não tenho respostas aí. Eu acho que talvez eu quisesse, dessa live principalmente, convocar uma conversa sobre esses temas a partir dessa orientação, para pessoas que se colocam diante dessa temática com posição assumida, né? Eu sempre coloco: antirracista, antifascista, antissexista. Então, assim, o anti aí não é só ser um contra, é tomar posição prática diante de tudo que está acontecendo conosco. E essas posições podem ser assumidas a despeito de estarmos nessa telinha e não poder ver a lateralidade das pessoas que estão conosco, né? Não poder sentir seu cheiro, ter seus toques e sentir a sua expressão, porque a nossa tendência é não conseguir fixar direito, né? Então, é uma dispersão no meio do mosaico de rostos. De todo modo, se é isso que temos, o que fazemos com isso que nós temos? Façamos algo. Façamos o quê? A nossa proposta do Coletivo de 8 de Maio é praticar ações estético-políticas. E isso é possível, sim, mesmo estando confinados, de certa maneira, a uma rede social, né? Sair na rua como, né? Então, de que modo é possível? Vale a pena ou não? Eu lembro que eu publiquei há pouco tempo um texto que agora foi republicado numa coleção chamada Pandemia Crítica, da N-1, que eu chamei de Fabulações Políticas de um Povo Preto por Vir, devir quilombista de uma manifestação, que foi aquela manifestação do dia 7 de junho, muito bonita, feita antirracista, que rodou o mundo todo, e no Rio de Janeiro ela teve um caráter singular em relação a todo o país. Foi bem massiva, ela sai da estátua de Zumbi na Presidente Vargas, vai até a Candelária e volta. Foi uma manifestação que eu ia, inclusive, como jornalista. Isso eu estou falando uma confidência aqui, que as pessoas não sabem disso, mas eu ia como jornalista para um jornal para escrever um artigo em loco com um amigo meu, que foi da mídia independente coletivo, que ia fazer a reportagem. Eu escrevi um artigo, eu fiquei doente, fui para o hospital, eu estava no soro, tomando soro no hospital, e comentando com ele pelo telefone, e eu resolvi escrever, né? Então, as pessoas não sabem que aquele texto foi escrito depois de eu estar no hospital. Eu escrevi o texto de um fôlego só, tendo tomado 2 litros de soro na veia, né? E foi curioso, né? E ao mesmo estando ali, foi a primeira vez que eu participei inteiro da manifestação a partir das lentes de outra pessoa sendo conduzido. E eu me senti completamente atuante, falando sobre aquilo, porque aquela manifestação que teve 70% a 80% de jovens negros da periferia que tomaram as ruas e tomaram para si a sua voz. Eu acho aquilo impressionante, e fazendo uma certa recusa ao partidarismo, aos sindicatos, sem negligenciar a importância desses partidos políticos progressistas ou dos sindicatos não patronais ou sindicatos associados às lutas políticas contundentes, até muitos deles anticapitalistas, mas o protagonismo ali era da juventude negra. E isso me chamou muita atenção e eu achei muito poderoso. Então, eu resolvi escrever esse texto falando desse conceito que é de fabulações políticas, né? De pensar política não a partir de um processo da imaginação política nova, mas de um outro conceito que se chama fabulação, que é uma invenção coletiva do presente.
Foi uma das coisas que me tocou, porque foi um dos debates que se levava era justamente isso, né? É possível ir para a rua diante de uma pandemia? Como sacudir um governo autoritário ficando dentro de casa? O que nós podemos fazer diante dessa situação hoje que nos assola? Eu acho que a juventude negra carioca mostrou que pode-se fazer muitas coisas. Essa manifestação foi uma manifestação que viralizou no mundo. Óbvio que ela foi poderosa em São Paulo, tinha até muita gente, mas ainda assim foi uma manifestação que acabou sendo protagonizada pelo Boulos, que apesar de ser uma figura política eu acho muito interessante, ainda assim é um homem de um partido político. É uma liderança, mas é uma liderança externa a um grupo político que é o Sem Teto de São Paulo. Ainda assim, é alguém que fala por alguém. Então, que é algo de alguma maneira que eu combato. Eu nunca falo por ninguém, só posso falar por mim como professor universitário, um homem negro, né, ex-favelado, e que estou aqui falando de mim, por mim. E as lutas políticas, no meu entendimento, só podem ser produzidas e ter sua real eficácia quando elas são feitas de modo horizontal. Então, e isso, a manifestação do Rio de Janeiro, ela foi extremamente singular e poderosa. Então, talvez, a ideia de ação estética política é um pouco essa, é poder pensar essa prática não só como uma prática política no sentido lato, né, de ter alguma coisa, um grupo de manifestantes que se insurge contra o estado de coisas e resolve protestar e produzir ações, mas transformar essas ações também como um elemento estético, né? Como nós escrevemos no texto que é uma ação estético-política, em que nós defendemos que a ação Black Bloc pode ser vista também como uma ação estético-política, porque não sem nenhum valor da eficácia da ação, porque não se trata da eficácia quando se faz um protesto, um levante, uma insurreição, porque é muito mais da ordem de um devir revolucionário do que de um projeto de revolução. Aquela ação daqueles jovens coreografadas de negro, né, se juntando, desfilando, né, singrando o mar das manifestações, no enfrentamento a uma força policial muito mais poderosa, no meu entendimento, deve ser visto como uma prática estético-política. Então, é uma forma de fazer arte sem artista. Então, como fazer política sem políticos? Talvez tendo como, no seu horizonte, a ideia de liberdade. Não liberdade como substantivo, mas liberdade como ação, liberdade como prática, como já dizia Paul Michel Foucault. Acho que esse pode ser um ponto de partida para inflexionar algumas das questões que nós possamos conversar aqui. Não só para a relação dessas temáticas ao campo da arte, propriamente dito, mas fundamentalmente às urgências do presente ao qual vivemos. E como essas características se dão. Por isso que eu defendo, assim, uma das coisas que nós pesquisamos é que só me interessava grupos ou pessoas que de fato sejam daqueles grupos políticos minoritários, ou seja, ligados à minoria, que suas práticas sejam necessariamente coletivas, ou seja, feitas coletivamente, instituídas a partir de uma relação do comum, de uma prática comunal, e que seja associada de maneira colaborativa. Então, quando nós estudamos certas práticas insurgentes de uma liderança transvestigênea do Rio de Janeiro, que é Indianara e Siqueira, né, dos Black Blocs, do coletivo Coyote, que é um coletivo anarcopunk. Então, por isso que eles foram 3 exemplos das pesquisas teóricas. Só que nós, como nós estamos fazendo as pesquisas teóricas, necessariamente nós começamos a participar com esses grupos de uma série de ações. Então, houve uma indiscernibilidade entre o que nós pensávamos, escrevíamos, sobre o que nós fazíamos e agíamos. Então, assim, essa relação é mais do que pesquisa participante. É teoria ativista. Isso é o desdobramento que é teoria doméstica. É cuidar da casa e dos filhos que iam conosco em todas essas ações. Eu acho que esse pode ser um ponto de partida para a gente começar a conversar, João. Então, queria saber se você está acompanhando o processo da ocupação 9 de julho, as performances que eles têm feito, botando aquelas fumaças coloridas nas cores antifascistas, em pontos determinados da cidade, para marcar
sem a presença das pessoas, mas sabe, aquelas fumaças de sinalização? Eles botam preto e vermelho em vários locais simbólicos da cidade. Você tá com... É o seguinte, até porque eu queria aproveitar o que ela falou também para ir introduzindo alguns inúmeros elementos aos quais eu não pude me referir, porque eu não queria transformar isso aqui numa conferência, nem numa aula, porque fica chatésimo. Então as coisas vão aparecendo. Porque como ela tocou dessa ação, né, começou, já são 20h30, agora começa o Fora Bolsonaro aqui, vocês vão ouvir no pano de fundo Fora Bolsonaro aqui na minha rua, que eu moro, felizmente, num edifício chamado Edifício Palmares. Eu tenho um orgulho do meu prédio chamado Edifício Palmares, apesar de eu ser o único negro do prédio, mas tudo bem. É um edifício aqui em Copacabana, na Cidade do Brasil. Mas aqui tem uma verdadeira eclosão anti-Bolsonaro bem grande. E eu tenho acompanhado de longe, Sueli, não tenho visto muito, infelizmente, até por razões que é bom falar aqui. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, nem nos meus tempos de operário. Eu fui operário, de fato, tudo. Já que eu estou, por razões conjunturais, estou coordenando uma pós-graduação e de mestrado, doutorado, gente aberta, uma confusão, meio sozinho, porque o secretário não pode estar presente, e com grande apoio do meu querido Ricardo Basbal, meu parceiro, amigo, que coordena comigo, assim, mas é uma dificuldade muito grande. Ele tem trabalhando à beça e fazendo lives e cuidando de 3 crianças pequenas, de 2, 7 e 12 anos. Então, eu cozinho, faço coisa o tempo todo. Por isso, a relação entre o doméstico, o teórico, fazendo lives, artigos, livros e ainda pensando em como mudar o mundo. Então, dá muito trabalho fazer isso. De todo modo, eu tenho procurado acompanhar, mas uma das coisas que eu gostaria de puxar em relação a todas as ações, como essa, né, de colocar projetações. Eu tenho um amigo meu em Vila Isabel, que é fotógrafo, ele tem um poderoso projetor na casa dele, ele mora numa coberturinha, que na verdade ele chama de laje. Em frente ao apartamento dele tem uma distância grande, um paredão branco. Então ele vai passando filme, projetação, chama pessoas, faz live. Tem pessoas fazendo um monte de coisas, né, dentro do que lhe é possível. E ele faz projetações, coloca coisa, é um fotógrafo profissional muito bom, inclusive. O que se surgiu, essa guerra contra o fascismo que nós estamos vivendo, né, e eu acho que todos nós estamos participando, não pode utilizar as armas, né, que os fascistas utilizam. Ou seja, eles são soldados, nós somos ativistas. Eles são militantes, nós somos ativistas. Eles praticam a guerra, nós fazemos guerrilha. Então, fazer guerrilha são ações pequenas e pontuais, articuladas de modo multifacetado. Eu gosto muito que a ideia de contra-arte e de arte guerrilha, ou seja, fazer contra-arte em situações determinadas, né, instigando o campo da arte numa perspectiva anticapitalista, e também antifascista, antirracista, antifascista, e sempre com práticas de guerrilha. Então, o que a gente chama de arte guerrilha. Todas essas manifestações, todos esses dispositivos e proposições que estão sendo construídos no momento em que vivemos, no meu entendimento, eles são extremamente úteis. E eles acabam se articulando mesmo quando um não sabe do que o outro está fazendo. Em algum momento, a gente vai se juntar, sem querer ser otimista no momento de tanto pessimismo. Mas eu acho isso extremamente importante, que isso venha a número. O que a gente pode fazer? Infelizmente, as coisas que eu faço, eu não posso falar publicamente, né? Porque como eu faço coisas que tergiversam entre a legalidade e a ilegalidade, eu não posso construir prova contra mim. Como diria Kim Day, nunca se deixe prender. Eu vi sua fala aqui, achei bem pertinente, né? Até porque eu estou nessa zona aí dos anarcopunk também, junto, sempre fazendo tanto girar essa ideia, né, de uma intervenção que tem uma presença estética forte, né? Estética sonora, estética visual, né? E espalhando essa concepção de uma existência estética mesmo, né? Aí tua fala, Jorge, me sugere alguns pontos assim que eu queria te ouvir mais, certo? A partir do que você tem encaminhado nos coletivos, né?
Eu acho, né, bem interessante e potente, né? Essa ideia mesmo de uma contra-arte. Eu queria que falasse um pouco mais disso. A contra-arte, né? Essa investigação, atuação junto, né? Como você tem encaminhado dentro nesse mundo, nesse trânsito entre o mundo acadêmico e o mundo dos coletivos, né? Se puder pontuar mais alguma coisa sobre essa aproximação de ações estéticas políticas, né? Eu queria te ouvir mais um pouco sobre esses pontos, pode ser? Certo. Rogério, obrigado pela questão. Só para dando continuidade até o ponto que eu parei para fazer da Sueli, até para construir esse texto a partir de uma certa de um vozerio, né? Que uma das características, um dos conceitos que aparece na ideia geral, na ideia gênese, na ideia força de ação estética política, de prática estética política, é a ideia de vozerio. Você não fala sozinho, você cria uma voz coletiva, mas é uma voz coletiva que impõe um processo de singularizações. Então é um vozerio. Então, tentando construir aqui um vozerio, eu diria, primeiro, né? Quando nós começamos a fazer a pesquisa academicamente, essa pesquisa começa nos anos 10, assim, né? Eu me chamo a atenção quando eu estou estudando o último artista canônico que eu escrevi sobre foi o Gordon Matta Clark, né? Um artista canônico, e foi muito importante para mim, porque o que me interessou no Matta Clark não foi propriamente as ações mais, assim, digamos, artísticas que o tornaram muito famosos, como fender casas, determinadas performances, nem fazer 1,5 metro na zona do Sorro, né, onde ele comprava pequenos pedaços de terra, né, digamos assim, né, pequeno local de localização de 1 metro por 1 metro. Então, numa zona que estava se gentrificando. O Matta Clark tem uma importância muito grande para a questão da arte pública estadunidense no começo dos anos 70. Um artista visceral para mim, fundamental. Mas foi principalmente as ações que ele começou a fazer com restaurantes e o coletivo na arquitetura. Então, ele abriu uma série de questões para mim interessantes. Aí eu vi o quanto eu precisava sair da arte consagrada, aí eu fiz um voto de castidade, quando eu já não escreverei mais sobre nenhum artista consagrado. Aí eu estava até brincando com o Ricardo, eu não vou poder escrever sobre você, senão se eu escrever sobre você que é consagrado, eu estou furando meu voto de castidade. Então eu não posso escrever sobre ninguém que já é famoso. Então e não para usar alguma coisa que seja a moda Mário Pedrosa, ou a moda da crítica imanente fundamental da teoria da arte, é alguém que está fora do cânone e botar no cânone ou fazer novos cânones, mas é justamente para mostrar como potências enormes e poderosas das práticas artísticas acontecem para longe das instituições ou a despeito delas. Não, então foi uma situação muito interessante. Então, essa é uma construção como teórico, como crítico e como professor de teoria da arte. Eu levo. Então, quer dizer, eu cheguei a pensar num momento, a partir da ocupação, por exemplo, a aldeia Maracanã, que foi fundamental para mim. Foi a partir do começo daquela ocupação, o grau zero de pesquisa começa ali, onde eu pude participar e ver aquelas ações do Zé Guajajara, de ficar em cima de uma árvore, ele sendo apoiado por uma série de grupos, inclusive vários anarcopunks estavam lá com ele, né, lutando contra a desocupação que estava se dando pelo governo do Estado, Sérgio Cabral, que aquele terreno estava havendo uma grande negociata com Mike Batista, onde transformaria aquele lugar num estacionamento, como vocês devem saber, para quem conhece a história recente do Rio de Janeiro, assinado por um juiz, na época chamado Wilson Witzel, que era o juiz que assinou a desocupação. Né? A história se confirma de modo trágico. E essa pessoa, né, hoje, é o governador do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, foi um momento muito importante, foi uma articulação ali, naquele momento surgiram vários desses coletivos, que depois vão se formar. Né? O anarcofunk, o coiote e vários outros começam a aparecer, se encontram ali, vamos fazer arte de rua. E começa a ter os protestos contra os mega eventos na cidade do Rio de Janeiro. E isso vai desencadear, como nós sabemos aqui, em junho de 2013, não numa ordem de continuidade, mas vários desses grupos
que se articularam ali, se conhecem na aldeia Maracanã, vão ser ativos a partir de 2013 e além. Só que, assim, certa vez eu conversando com eles, depois que eles me aceitaram, né, como participante, de participar das situações, então eu acho que eu vou botar... Eu cheguei a pensar, não, eu vou fazer um mapa, né, dos grupos. Falei, como assim? Como eu vou vender para o Itaú Cultural? Eu vou entregar o ouro ao bandido? Eu falei, não, esse tipo de pesquisa, inclusive, ela ao mesmo tempo tem que dar visibilidade, mas ela tem que proteger essas pessoas, porque contra várias dessas pessoas existem denúncias policiais, que fazem coisas. É como um pichador. Né? Ninguém que faz picha vai chegar e fui eu que fiz o picho. Por isso, uma das características da ação estético-política é anonimato. Quando não é o anonimato, é uma prática de embaralhamento da lei, que é a performance da Indianara Siqueira. Indianara Siqueira, que é uma travesti, vai para a das manifestações, coloca os peitos de fora, a polícia prende por obscenidade a ela, porque ela é uma mulher que está com os peitos de fora, ela mostra a carteira, e na carteira tem o nome masculino. Então, como é que vocês estão me prendendo se eu sou uma mulher, se aqui eu sou um homem? Então, por que eu não posso ter uma carteira com o meu nome de mulher? Então, ela cria, aí a polícia solta ela imediatamente, e ela começa a não ser presa mais em função dessa performance, onde ela está embaralhando as relações com a lei. Então, assim, quando não é o anonimato, que é o único grupo onde o nome das pessoas não aparece, é a Indianara, porque é importante o nome dela aparecer como uma espécie de máquina de guerra, né, contra o fascismo e o extermínio LGBTQ+. Mas, então, assim, então jamais eu poderia chegar e divulgar essas pessoas. Então, é uma pesquisa que guarda segredo das pessoas pesquisadas. Porque o importante não é quem é, né? É como eu digo, o anonimato é uma grandeza de espírito e ser capitalista é uma indignidade. Então, né? É uma indignidade, eu sempre digo isso. Eu não tenho nenhum amigo rico. Se eu soubesse, algum amigo meu que souber que é rico, eu rompo a relação na hora. Ser rico num país como o Brasil é uma indignidade. Eu fico pensando muito, porque a gente está sob dominação fascista, que usa as mesmas estratégias que os anarquistas para violar as leis e avançar no setor da direita. Como é que a gente poderia fazer isso? Entende? Porque tanto um lado da simpatia vai para os anarcopunks, como pode ir para esses fascistas que estão avançando no poder. Bom, antes de tudo, eu estou feliz que Mariana Pimentel e dois dos meus 3 filhos agora estão participando da live, enquanto estão ali jantando. Eu estou aqui no escritório, eles estão na sala, Zoé e Joaquim, então estão vendo o papai. Né? Sueli, eu discordo de você. Acho que existe não é uma diferença de grau entre o anarquista e o fascista, é uma diferença de natureza. Até porque certas práticas, assim, existe uma certa confusão de cooptação em relação a determinados signos. É evidente que você pode... Ação direta, um fascista não faz ação direta. Né? Um fascista faz ataques, mas ação direta, do entendimento, até pelo que se entende o que é uma ação direta, só pode ser feito por alguém libertário. Senão, não é ação direta, é outra coisa. Então, tem uma frase muito bonita do Merleau-Ponty. A relação entre linguagem e pensamento, entre palavra, conceito e prática. Quando a gente produz uma palavra, ela só faz sentido a determinadas práticas para aqueles atores. Quando a prática é feita por outros atores, ele precisa de uma outra palavra. É óbvio que a palavra ataque também pode ser. Eu, por exemplo, uso a palavra ataque. Eu também uso a palavra ataque. Eu uso a palavra ataque. O que nós fazemos hoje não são mais projetos de pesquisa, são planos de ataque. Ataque ao ataque ao campo da arte, por exemplo. Acho importante ter um ataque ao campo da arte. Nosso texto a gente chama de textos-bomba. Né? Então, assim, essa apropriação, só que nós não jogamos bomba, nós jogamos texto. E esses textos têm que funcionar como bombas. As pessoas têm que se sentir atacadas mesmo, porque elas estão, de fato, sendo atacadas. Que pessoas? E muitas vezes pessoas que não são próximas, mas são tão próximas que elas estão demasiadamente distantes de nós pelos que fazem, representando o que elas representam a esse estatuto, que é esse sistema de arte, campo da arte, muitas vezes lidando com grupos minoritários. Então,
Por isso que é bom a gente defender isso aqui. O que os fascistas estão fazendo, eles sempre fizeram. Eles trabalham com movimento de massa, até porque a relação com a horizontalidade é coletivo, é colaborativo, é comunitário, preza pelo anonimato, é anticapitalista, é antissexista, é antirracista. Então, se não é assim, não pode estar dentro dessa seara de elementos que nós estamos aqui compondo como elementos da ideia geral de anticapitalismo. O grande Alex ali pediu também a palavra para falar, eu acho que ele pediu em algum momento, e eu queria também que o João falasse um pouco da soma e do anarquismo, porque dizem que os anarquistas todos cabem em 2 combis, mas eu acho que essas combis se multiplicaram muito, porque se nós vimos o que aconteceu depois de 2013, deu para perceber que hoje essas combis são trens japoneses, né? Trem japonês, é bastante gente. Tá, eu gostaria também de fazer algumas questões, mas a Eliane também, Elaine, pediu também a palavra, e vamos seguindo. Elaine, por favor, abre o seu microfone. Sim. Eu queria, quando você coloca, Jorge, muito bem, no meu entender, essa questão de que o capitalista ele é indigno, né? Quer dizer, a pessoa que é rica, né? E que no mundo que tanta gente come realmente é uma coisa que é inaceitável, né? Em termos de dignidade humana. E eu penso assim, a questão hoje em dia, quando a gente está com essa pandemia, né? E que alguns podem ficar em casa e outros, a angústia que eu tenho sentido, assim, eu me sinto indigna, entendeu? Um nível assim muito alto, porque eu posso fazer home office e o porteiro tem que ir embaixo, entendeu? Por que o porteiro é função essencial, né? Eu acho que num momento de pandemia, e não é só no Brasil que isso acontece, você vê que nos outros países também foi naturalizado algumas pessoas poderem se contaminar, outras ficarem em casa. Não teve nenhum plano para preservar todo mundo. Então, isso é uma coisa muito inquietante, porque você também, ao mesmo tempo, você não quer sair porque não quer protestar por isso, porque você não quer se contaminar, porque você pode passar para né? Por exemplo, no caso, tem uma pessoa, o Alex é grupo de risco, então a gente está 3 meses socado em casa. Então, essa angústia, essa inquietação, elas pode chegar num nível insuportável, né? Elaine, querida, contra um vírus a gente pode fazer muito pouca coisa, mas a gente pode fazer coisas por outras pessoas a despeito da nossa condição, né? Fazendo colaborações financeiras, fazendo como a Sueli faz, juntando comida, roupa e distribuindo para a comunidade onde mora perto da casa dela. Podemos apoiar artistas que estão precisando com o nosso pouco dinheiro, podemos auxiliar as pessoas, podemos acolher quem quer ser acolhido e precisamos necessariamente buscar nossos amigos. Assim, eu não tenho amigo rico, mas talvez você tenha. Pode pedir aos seus amigos ricos poder doar um pouco da sua fortuna, porque a gente sabe muito bem, né, que se essa gentalha rica aqui, brasileira, né, uma das piores elites do planeta, só deve ficar pau a pau com a Arábia Saudita e outras assim, né, que é de uma indignidade atroz, né? Doasse 1% da sua riqueza já resolvia o problema de quase toda a sociedade brasileira. Assim, então, é tanto isso, né, eu acho isso uma indignidade. Então, assim, por isso que eu digo, não estou falando da pessoa da classe média que tem um carrinho, não é disso que a gente está conversando aqui, né? Eu só vou acreditar que os irmãos Salles são caras muito legais quando eles pegarem a fortuna deles e dar uma de Fourier, transformarem em falastério. Aí sim, transformar em falastério. Aí sim, eu vou considerar que eles são pessoas legais. Enquanto eles ficarem produzindo, usando inclusive dinheiro público para fazer os seus filmes como eles sempre fizeram, como eles sempre o fizeram, né? E se vendendo como bom moço para uma revista chique como a Piauí, isso não me interessa. E olha que eles são pessoas que devem ser pessoas até bem legais. Até já participei de um debate com eles lá, assim, pessoas, não é disso que se trata.
Não é disso que se trata. Eu estou falando, sim, eu estou dando exemplo porque é um exemplo conhecido de pessoas. Imagine outros. Eu não vou nem falar eu estou falando de pessoas que se colocam dentro, são milionários, eles são entre os 10 homens mais ricos do Brasil, então eles são milionários, os irmãos, né? Tanto o Pedro quanto o João, quanto o Walter, né? Um é banqueiro, os outros dois são cineastas, como todo mundo sabe, né? Do Itaú Unibanco, da família Itaú Unibanco, e assim, e o que isso reverte? E mesmo assim, quando faz as coisas bonitas, como o IMS, que é uma coisa bonita, maravilhosa, que atende muito bem a classe média cultivada do Rio de Janeiro, e os turistas que aqui passam, muito maravilhoso, mas existem outras ações. Então, nós temos que mobilizar coisas em relação a essas pessoas que os outros. Então, para mim, isso é uma ação possível. Né? Se você for amiga dele, chega e fala, meu amigo, dou o seu dinheiro. Charles Fourier doou tudo. Tudo. Doe. Não, então, isso que a gente... Eu tenho feito todas as ações possíveis, né? Por exemplo, a faxineira, eu pagar para que ela não viesse, mas recebesse. Aí, entendeu? Eu faço as coisas ao meu alcance, mas o que me deixa assim, o que eu estou querendo colocar é que a gente vive no mundo, a gente está numa situação, aliás, desde sempre estivemos, em que não tem humanidade alguma, né? A gente convive com essa política de morte mesmo. Então, assim, se a gente, ao longo do tempo, alguns houve, mas a gente continua absolutamente individualistas, né? A gente consegue conviver com a barbárie, entende? A gente luta, vai fazendo as coisas, mas a gente está convivendo diariamente com a barbárie. Jorge, eu queria deslocar um pouco o tema que a gente está colocando aí, voltar um pouco até para a questão das práticas estéticas mais radicais, porque até em função mesmo de uma análise crítica da solidariedade, porque o que tem de ONG, igreja, Estado, organismos não governamentais distribuindo marmita e achando que está fazendo alguma transformação real é incrível, né? Não deixa de ser uma atualização judaico-cristã de processos que mantêm as relações de domínio. Então, acho que também é um tema para se debater aí, sobre essas próprias ações solidárias. Eu entendo e acho que é realmente importante pensar nas pessoas que a gente possa estar ao nosso redor, mas até que ponto, né, como você citou mesmo, o próprio exemplo dos Salles, né, o João Moreira fez até um artigo essa semana na Folha de São Paulo, na Piauí, muito, muito interessante, fazendo análise, né, na desumanidade do Bolsonaro, e também eu acho que é importante a gente até pensar o que é humano hoje em dia, né? Mas ele não fala que o próprio capitalismo é tão violento quanto o governo dele, né? As instituições bancárias são tão violentas. Então, para que distribuir cestas básicas se mantém uma estrutura bancária? Será que isso não é uma própria atualização e reforço do próprio capitalismo? E aí eu queria, só para concluir, voltar a te ouvir, quando você citou uma ação que eu considero fundamental, que surgiu nas manifestações aqui no Brasil em 2013, que são as ações estético-políticas dos black blocs, também criticada pelas esquerdas partidárias, quando acusaram os black blocs de estar destruindo uma manifestação ordeira, que é exatamente isso que o capitalismo e o Estado quer, uma manifestação ordeira, que as pessoas reivindiquem seus direitos, seus espaços, com horário delimitado pela polícia, né? Mas que não muda porra nenhuma. Tá? Na prática, essas manifestações ordeiras é o que o próprio sistema capitalista e o próprio Estado querem. Então, como é possível fazer essa ação estético-política radical fora dessa concepção estatal ou político-partidária? Como é que você entende? Você trouxe o exemplo do coletivo Coyote, né? Mas você acha que é possível fazer uma prática estético-política radical dentro, né, dos veículos que corroboram com a própria manutenção do Estado? Não. Eu concordo inteiramente com o que você falou.
Só que o que acontece? Os movimentos sociais acontecem independente de nós, e ainda bem, né? Então, hoje vivemos um momento que ir à rua se tornou uma temeridade, as pessoas, quem está na rua sai a polícia, se você for na rua, eu moro em Copacabana, sai agora, vão ter patamos de policiais assim de esquina em esquina. A cidade está hiperpoliciada, a polícia continua violenta, ela continua invadindo as comunidades, matando pessoas, matando o povo preto, quer dizer, toda a situação que eu coloquei aqui, porque esse fascismo é um fascismo eugênico e exterminador, né? É um processo de eugenia. Eles querem realmente matar as pessoas idosas, pretas, pobres, não pretos, quase pretos brasileiros. Isso é evidente. É uma forma de aliviar a previdência, como já disse a assessora do Paulo Guedes. Então, esse é um projeto de extermínio. Que a Covid-19, a tragicidade que a Covid-19 nos trouxe, no entendimento, foi uma boa nova aos fascistas de plantão que estão no governo brasileiro. Então, muito... E eu concordo com você em relação à sua crítica ao capitalismo, porque não tem como falar de antifascismo sem falar de anticapitalismo. As instituições bancárias continuam lucrando sem parar, porque ninguém deixou de se relacionar com o banco. Hoje, utilizar o banco é quase como utilizar o oxigênio. Você respira e usa o banco. Tem alguém? Eu só tenho um amigo de todo mundo que eu conheço que não tem conta bancária. Dos meus amigos, assim, que são pessoas de classe média. Ele é um professor de matemática, independente, não tem conta bancária. Não tem conta bancária nem celular. É um anarquista até famoso aqui no Rio de Janeiro. Realmente, alguém que não tem conta bancária, não tem celular, ele vive de dar aula particular e dar aula numa escola. Ele trabalhou comigo numa escola assim, de classe média na Zona Sul do Rio de Janeiro, um professor de matemática, sem ser formado em matemática, ele fez engenharia. Então, ele é um verdadeiro emblema de um certo anarquismo romântico, assim, digamos assim. Né? Então, ele faz da vida dele esse conjunto de valores. Mas aí está óbvio que ele depende, como Blanche de Bois, de favores de estranhos. Né? Ele está sempre dependendo de pessoas para assinar para ele, conseguir coisas e tal. É uma situação complicada, mas eu o incentivo. E ele sabe... Por quê? Porque ele falou, não existe nada mais indigno do que um banqueiro. Não é? O banqueiro, né? Matar o banqueiro com as tripas do bispo. Eu já até sempre esqueço esse grande parâmetro anarquista. O que a gente está vivendo hoje é isso. Sobre o que você me perguntou, as manifestações, mesmo quando elas não são ordeiras, mas elas são quase sempre dirigidas pela esquerda partidária tradicional, elas sempre vão estar associando a protagonização de fato, não daqueles que são fundamentais, que são as pessoas, é a multidão, né? É o povo insurreto, é o povo por vir. Então, pessoas que vão depois aparelhar o Estado, mesmo sendo de um partido progressista. E você sabe, João, que eu voto. Você sabe que eu voto. Toda eleição, eu sou um anarquista que toda eleição eu voto. Eu votei no professor Haddad 2 vezes seguidas. Assim, eu voto. E defendo o voto, inclusive. Porque, para mim, assim, eu não acredito nas instituições da representação política, mas eu não sou tolo sendo um professor universitário de universidade pública. Então, eu tenho uma institucionalidade, eu recebo um salário, né? Não poder eleger um cara que vai colocar um ministro, né? Bem mais interessante do que o Weintraub. Vamos e venhamos, né? Quem foi professor com Haddad e com Weintraub entendeu a diferença do que eu estou falando. O que não quer dizer que eu não vou ser extremamente crítico à política aparelhista do Partido dos Trabalhadores, a despeito de ter sido fundador do PT lá nos anos 80. Então, assim, em São Gonçalo, acho que eu acho que uma das coisas fundamentais do autonomismo, que eu gosto muito, você sabe que eu uso muito mais autonomista do que anarquista, não uso muito a expressão anarquista, estou usando aqui para como uma ideia geral, é ser antidogmático. Então, uma das coisas fundamentais é não ter dogma. Então, a dogma do eu não voto jamais, isso para mim é um dogma. Numa situação como essa, impedir a reeleição de Bolsonaro hoje é uma missão de toda pessoa minimamente digna. Se eu tivesse que abraçar hoje uma pessoa, até que fosse uma pessoa que eu não gosto, que não pode ser fascista, eu só não tenho relação com fascista e racista, não adianta. Agora,
Quem não é fascista nem racista e quer ficar do meu lado para derrotar o Bolsonaro, está comigo. Né? Aliança ampla contra o fascismo. Sim. Quando a gente cria esse conceito, essa noção, a gente estava indo ao encontro de ações que já estavam acontecendo, né? Mas desse campo, principalmente ligado ao Aldeia Maracanã, os movimentos das travestis e muitas outras coisas. Então, duas grandes ações assim que a gente usa como referência é a Indianária, né? Colocando seus seios de fora e criando um problema de jurisprudência, inclusive. A grande performance. Né? A grande performance do século XX é a Indianária botando os peitos de fora. Né? É o Guajajara em cima da árvore, resistindo com a Aldeia Maracanã. Né? E são as ações do coiote. Então, assim, é isso que a gente está denominando de ação estético-política. Talvez, claro, nós, como professores universitários, a gente não vá poder alcançar esse tipo de radicalidade porque a gente aceita um lugar dentro da instituição. Então, que lugar seria esse nosso? Né? De acolher e afirmar esse tipo de ação, escrever sobre elas e assumir, inclusive, os riscos de apoiar esse tipo de ação, né? Claro. Eu adoraria fazer coisas muito mais radicais dentro da universidade que eu não faço. Né? Aí é isso que eu... Mas dentro dessa... A gente também criou outras noções, que a gente cria de práticas contrapedagógicas, a gente estava começando a fazer as rodas, né? De práticas contrapedagógicas, exatamente para estabelecer essa zona de contato entre uma vida institucional e essas práticas mais radicalizadas de coletivos e movimentos sociais anarquistas que enfrentam o Estado não só a partir de uma prática discursiva, mas por meio também dessas performances, dessas ações, né? Tal qual da Indianária de ficar com os seios de fora, tendo peru, né? O Zé Guajajara ficar em cima da árvore, né? E na resistência à invasão, né? Do Estado, a terra indígena, a Aldeia Maracanã, como também, né? O coiote na sua ação, não a ação da xereca satânica, né? Mas muito mais na ação durante a JMJ, né? Quando eles transformam os objetos sagrados em objetos sexuais. Né? Eu acho que quando a gente acolhe isso, defende isso, inclusive escreve textos, essa é uma espécie também de ação estético-política. E a gente sofreu consequências muito sérias disso dentro da academia. Tanto por serem considerados como os bobos loucos, né? Não estou falando de pontuação no CNPq e na CAPES, mas dos nossos colegas, né? De nos acharem uns loucos. E que tudo isso vem junto. E isso tudo vem junto também com a gente não ter uma estrutura burguesa para bancar a nossa vida. Isso vem junto. Bancar, problematizar a estrutura produtivista da universidade, né? Trazendo a temporalidade da criação dos filhos. Né? A gente faz uma live, né? Que os filhos estão aqui comendo, almoçando, jantando. Então, assim, e a gente coloca isso no manifesto, como esses coletivos, esses movimentos sociais, essas corpas com as quais a gente entrou em relação, não são simplesmente objetos de análise, eles nos afetaram. Aí a gente pode até convocar aqui a antropologia assimétrica, né? Tipo assim, porra, não faz sentido você entrar em relação com uma outra cultura se aquela cultura não problematiza as estruturas, né, as quais você utilizou para pensar essa cultura. E a gente fala muito disso, assim, pô, no que a gente entrou em relação com coiote, Indianária, né, Casanem, movimento travesti, Aldeia Maracanã, isso transformou a nossa relação dentro da nossa casa, transformou o que a gente pensava como texto teórico e transformou a nossa relação na academia. E essa transformação da nossa relação com a academia e com tudo isso que eu estou falando, transformou, inclusive, a própria academia. Então, a gente também não pode se esquivar disso, não. Eu acho que o que a gente faz é também ação estético-política libertária dentro da instituição, é prática contrapedagógica dentro da instituição. Sem dúvida.
E é um campo de ativismo fundamental. Fundamental, João. Fundamental, não tem a menor dúvida. Boa conversa. Eu senti muita energia nessa posição quanto às às asquerosas elites no Brasil, que são perversas. Eu creio, você comparou muito bem, Jorge, com a nada referida elite saudita, né? Com seus costumes medievais lá. Né? A daqui não fica muito longe, não. Eu concordo em número, gênero e grau com o que você coloca. E digo assim, nesse sentido, assim, que o discernimento do que se trata, onde a gente está vivendo, é fundamental naquilo que a gente vai fazer. Né? Então, ter esse discernimento que essas elites têm uma mentalidade colonial, uma posição existencial racista, gritante, encharcada de preconceito de todos os tipos, e que, como diria Lima Barreto, são capazes de tudo. A gente está vivendo esse momento de uma revelação crua, né, sobre como a sociedade brasileira se constituiu. Né? Mais do que nunca, assim, eu acho que está tudo na frente da gente, de todo mundo, né, para mostrar que a religião é uma farsa, é uma fraude, as instituições governamentais são. Aí um pouco, né, um ponto que eu me separo de você, Jorge, nesse ponto, nessa aposta, nesse campo da luta eleitoral. Né? Eu queria pontuar essa questão, né, porque depois da urna eletrônica, né, a gente não sabe de nada. Você aperta aquele botão, você não sabe o que sai lá. Ninguém sabe. Né? E aí você tem o campo eletrônico do mundo da internet, que quem manda é quem tem grana para sustentar fazenda de celulares, fake news, robôs, e ficam iludindo a população com luta nesse campo. Né? Sem resvalar para a ideia de dogmatismo, que eu faço, por exemplo, eu nunca votei em ninguém, nunca, né? Votei em um candidato sequer, né? Mesmo quando eu era nacionalista, que eu já fui, né? Eu não votei nunca em ninguém, né? E quando eu fui conhecendo o anarquismo, aí sim as coisas foram ficando mais expostas para mim nesse campo, né? Então seria estranho ver dois anarquistas discutirem sobre qual candidato é o menos ruim, né, para mim. Eu acho que, nesse sentido, aquela velha máxima dos anarquistas, que a eleição é uma farsa, ela continua valendo. Né? Todos eles são cúmplices, não se engane, nem ninguém se engane achando que não sei quem vai ser melhor do que esse crânio. Não, ó, pegando nesse ponto, foi Dilminha, Paz e Amor, que assinou a lei antiterrorismo, que lascou os movimentos de manifestações de rua. E o que vinha depois dela, do partido dela, não ia fazer menos diferente, não, que todos os países que tiveram marxistas não ficam atrás. Então, a nossa luta é outra. Né? Isso está posto desde lá do século XIX. Né? Eu acho que a gente tem que caminhar alguma coisa na linha do que você vinha colocando mesmo, né? Uma ideia de uma intervenção estético-política forte e radicalizar. Saber, o Proudhon já falava lá da separação radical, ele já falava disso. É preciso separar radicalmente nosso mundo do mundo burguês e deixar tudo deles para fora, inclusive esse campo, né, de ter uma esperança aí nesse campo. Não nos iludamos achando que um candidato X ou Y fará algo diferente do que os endinheirados que estão por trás, que a gente não vê, querem. Né? A gente está num campo de luta que não tem, não começou nos anos 80, não começou agora em 2000 e pouco. Né? Veio desde que esse processo de colonização está aqui. A gente está no meio de um momento, né, que é uma fase bastante avançada de todos os governos, que todos eles são fascistas. Nenhum governo não é fascista, não existe. O governo é fascista, nós que estamos do lado dos setores populares temos sentido ao longo desse período de colonização, né, sempre a bota e o fuzil. Não tem boquinha. Né? A gente vê, eu vejo curiosamente, né,
esses movimentos antifascistas que a gente assistiu ainda agora. Né? Não sei quem antifascista, não sei o que antifascista, polícia antifascista. Tem noção do que é isso? Partido antifascista. Eles são antifascistas contra o fascismo dos outros. Eles querem colocar o fascismo deles. Né? As lutas populares têm que ter um discernimento de que tem que ser o avesso disso completamente. Né? Eu, pelo menos, do meu lado, né, penso por aí e tento encaminhar algo que vá nessa linha. Né? Criar, retomar formas coletivas, horizontais, de existência. Né? E isso tudo passa por um desafio que é de deslocar o imaginário coletivo, o inconsciente coletivo. A arte, aí sim, tem um papel fundamental nisso. Né? Eu acho que a gente tem que saber disso. Para alcançar, deslocar sentimentos e pensamentos, a arte sabe, arte que eu digo assim, tudo que se direciona nesse campo. Né? Música, o campo vasto das manifestações estéticas, poesias, cinemas, arte. Né? Uma arte que seja iconoclasta, né? Que seja comprometida com o aprofundamento da liberdade e o combate, um enfrentamento, né, contra as injustiças, o racismo, o classismo e todos esses preconceitos que existem. Nós estamos nesse ponto porque os setores populares optaram em abraçar essas coisas. A gente está pagando o pato, como se diz. Né? Mas, assim, eu acho que o que você colocou, né, quanto às iniciativas, né, que você tem experienciado, vivido, né, e visto, e potencializado, né, eu acho que não tem outro meio. Né? A gente tem que, onde nós estivermos, né, agir nessa direção mesmo, né, de ir criando coisas avessas ao que está posto aí. Bom, era só isso aí. Valeu, Jorjão. João e Jorge, eu queria dizer o seguinte, que uma coisa que de cara, assim que a gente abriu os trabalhos, que me atraiu, foi o incrível, né? Claro, expectativo que o Jorge ia falar, que eu já conhecia a temática pelo convite, mas eu fiquei impressionado com o cenário do João da Mata. O cenário do João é extremamente inspirador. É um cenário de escombros, é um cenário de terra arrasada que ele colocou atrás, que é maravilhoso, que remete um pouco ao situacionismo, né? Aquela coisa de uma situação onde a gente quer, sabe, que provoca a imaginação. E isso me chamou muito a atenção, aquele símbolo do anarquismo, a forma como há isso composto, né? E eu queria ver também esse mote, essa deixa desse cenário, desse pano de fundo do João, né? Para deslocar um pouco as questões, né? Da política agora para a estética. Embora, naturalmente, todos nós sabemos da inter-relação estreita entre essas duas instâncias, óbvio. Mas aqui a gente tem muito da política, dessas questões, são as questões primordiais, básicas, que o mundo enfrenta, e particularmente o nosso país. É muito legal a intervenção do Rogério, que no final ele não deixou escapar isso. Ele abordou a questão da arte, e essa é uma questão, a minha pergunta, eu não vou fazer catilinária, vou fazer uma pergunta pontual e incisiva para o Jorge, para discorrer, tentar abordar essa questão. Geralmente, ela fica meio lateral, paralela, que é a questão da arte experimental, em busca de um confronto, de uma espécie de sublevação contra o sistema, teórica e prática, hoje, através de uma série de exemplos que o Jorge discorreu, que existem situações realmente
marcantes nesse campo, e desconhecia, né? Porque não dá para acompanhar tudo. Então, por outro lado, nesse aspecto, no lado estético, ou seja, onde a questão da arte está envolvida, existe, me parece, um certo, não é descuido, mas uma falta de um interesse maior em a gente discutir essas questões, né? Então, particularmente, desses amigos todos, né? Mariana, Jorge, João, Sueli, Elaine, a gente tem discutido, né, essas questões, considerando elas extremamente importantes, que são justamente o campo avançado da arte, né? Não se fala quase, por exemplo, em experimentação poética no meio dessas pessoas que procuram modificar as coisas de uma forma avançada, social, de uma forma realmente humana, que a gente está muito lentamente evoluindo, mas está. Falou em Black Blocs, 2013 foi extremamente marcante, as contradições da esquerda, não é verdade? Agora, quando chega no campo da experimentação, no campo das linguagens artísticas, a coisa meio que quase que não anda. Você não tem, embora exista algumas experiências na área na área artística, não existe realmente, existem estudos que façam com que essas discussões venham à tona de uma forma decisiva. Eu as tenho, particularmente, com o Ricardo Basbaum, porque nós estamos muito empenhados em ver qual seria a maneira dessa evolução nesse campo estético. Você tem contato com algum artista que realmente, sabe, procura ter umas leituras mais avançadas e fazer uma crítica dessa coisa mais normativa. Alex, eu não vou tergiversar, nem vou fugir, mas assim, eu vou abrir. Assim que as coisas melhorarem, vou abrir um vinho para a gente poder conversar longamente sobre isso. Porque são tantas coisas as quais eu sei, e eu conheço suas inquietações, né? Conheço o seu trabalho, até pela proximidade que eu tenho com o Ricardo também, né? E assim, e são questões que abrem muitas outras, inclusive em relação que são muito específicas de uma questão estética propriamente dita, né? De pensar a arte hoje a partir de que parâmetros, que a gente teria que discutir certos parâmetros, que eu sei de onde parte que eu conheço o seu trabalho, né? Eu sou um admirador, como você bem o sabe. Isso, né? Talvez alguns de vocês não sabem, estão diante de um dos artistas mais importantes do país, que é o Alex Hamburger. Então, assim, é preciso estar por dentro da importância do Alex para a arte conceitual, para a poesia experimental entre nós. E eu entendo totalmente a que se destina a sua questão, né? Mas a sua questão tem a ver também que eu vou para não alongar muito, né? E entender que quando você convoca os autores que eu li muito, fui durante um grande tempo especialista em filosofia francesa contemporânea, especialmente de Deleuze, que eu escrevi 4 livros sobre Deleuze, eu fiquei lá falando de Deleuze e tal. Eu continuo sendo alguém que trabalha com Deleuze, Guattari, Foucault, mas está atravessado por outras pessoas, por outras coisas, por outras práticas. Entrar no campo da arte foi um pouco sair da filosofia e voltar poderosamente à filosofia pelo viés da arte para as práticas artísticas contemporâneas voltadas para essa seara de arte e lutas minoritárias. Não arte política, que é uma chave que nós não utilizamos aqui no nosso grupo de pesquisa, nem na nossa... É uma chave vazia, a arte política. Então, a arte política é como falar arte e sociedade, para tudo, né? Então, a gente especifica um recorte específico que é... Desculpe, recorte específico, que é a arte luta minoritária. Nesse sentido, quando você fala... Eu vou te dar um exemplo, Alex. Quando você fala da questão da palavra conceitual. Durante muito tempo, eu fui acusado,
acusado de ser um péssimo escritor, de escrever mal, de não dominar o português. Quando eu descobri que eu escrevi em português, não em português. Eu fui criado por uma pessoa analfabeta numa favela e eu morei sozinho com ela até os 12 anos. Então, evidentemente, tudo aquilo que ela não sabia, apesar da sapiência daquela velha indígena, me passou e foi muito importante para a formação do meu português. Com 15 anos já tinha lido Nietzsche, lido Dostoiévski, lido um monte de coisa e entendido a minha maneira iletrada de alguém que aprendeu naif e de uma forma inocente. Então, eu não posso responder sobre a poesia experimental, né, utilizando os parâmetros da modernidade. Por que eu abandonei para pensar a arte o Deleuze? Eu abandonei Deleuze. Deleuze hoje me interessa mais com a política. Porque Deleuze ainda é, apesar da grandeza deleuziana, um pensador da modernidade. Porque quando ele vai falar de arte, o cânone com o qual ele utiliza é o francês de Proust, o inglês de Joyce, o alemão de Kafka, apesar de ser um autor tcheco, mas que escreveu em alemão, e que ele chama de língua menor e que é um artifício muito interessante. Por quê? E isso não faz de Deleuze um autor menos importante, continua sendo, talvez, o filósofo mais importante da segunda metade do século XX. Foucault, até nós, hoje, tem uma grandeza, talvez, assim, espraiada, porque o campo com o qual ele trabalha extrapola a filosofia específica e vai em direção à saúde mental, ao campo jurídico e às práticas de si, de cuidado e éticas, como nós sabemos, inclusive a teoria queer. Então, Foucault é um pensador, né, que até pela sua multifacetade, né, ele tem múltiplas facetas, né, foi acolhido hoje por discussões de sexualidade que são emergenciais ao nosso campo presente. Então, esse nosso debate, por isso que eu falei, tem que ter um vinho e mais de um, para a gente poder conversar e saber que parâmetros você está falando. Porque quando eu vejo, talvez a maneira como vão pensar a poesia experimental, hoje no Brasil, no Rio de Janeiro, passe por algumas letras de um rapaz do funk. Não sei, pode ser que eu esteja falando uma heresia. Talvez não seja o poeta adulto que sabe 5 línguas, né? E que conhece filologia de tal forma, ou que faz, talvez essas invenções hoje sejam outras, porque não, toda invenção ela está ancorada num tempo, num certo contemporâneo. Então a gente não pode pensar em invenção. O situacionismo é sensacional, mas hoje o situacionismo não nos basta, porque nós não podemos falar, porque a gente está falando ainda de uma vanguarda, né? Então a ideia de, essa ideia de criação não pode ser pensada como criação pura, porque só existe criação, na verdade, na impureza, no que restifica, no que, na verdade, implode, inclusive, a nossa sensibilidade, a nossa percepção do olhar e a nossa forma de estar no mundo. Eu quero aprender muito com esses jovens negros indígenas, com essas jovens negras indígenas, com essas pessoas que estão lendo a fórceps, criando a fórceps, um certo Brasil com B minúsculo e escrito com Z. É um outro Brasil, é uma invenção. É um outro Brasil que está sendo inventado. Então, não dá para utilizar esses parâmetros que são parâmetros da modernidade. O contemporâneo é justamente o esgarçamento, o esfarelamento de tudo isso. Por isso que quase todo artista que nós vemos hoje, de alguma forma, ainda, quando até ele se coloca nessa posição de artista, que é uma posição perigosa. Por isso que é bom ser um artista de alguma coisa, artista hífen alguma coisa. A palavra sozinha, substantivada, é um enfraquecimento, no meu entendimento, hoje, para pensar uma possibilidade de falar sobre isso que é o contemporâneo. Aí eu estou fazendo uma discussão mesmo de teoria da arte e de estética. Então, por isso que eu digo que é uma conversa delicada e longa, né? Porque senão a gente está falando de alguém no cânone. Como eu te falei, eu não escrevo sobre alguém que está no cânone, porque isso não me interessa. Porque se eu quero fazer pesquisa imanente, eu tenho que falar daquilo que, inclusive, ninguém está vendo. E, de alguma maneira, empoderar isso que está acontecendo. Então, eu tenho muito cuidado. E não é fugir para uma filosofia ou um pensamento do pop. Não é o pop, no sentido que falar o Andy Warhol e a própria maneira, até como Deleuze ensejou o pop, que ainda é um pop muito voltado a um certo dado canonificado. E a minha preocupação, Alex, hoje, é quando eu vejo um jovem artista contemporâneo do campo das artes visuais que trabalha com performance e que tem uma prática estético-política radicalizada extraordinária e rapidamente ele é cooptado por um pervisto galerista. Os Mefistófeles contemporâneos da arte. Mefisto,
que compram as almas e as corpas dessas garotas, garotos, muitos deles, a maioria deles, trans, né? E começam a fazer coisas por encomenda. Aí eles saem daquela prática terrorista para fazer aí começa, né? Então a gente tem que ver, né? Só que eu não julgo ninguém, as pessoas podem fazer o que quiser. Champanhe de R$500 para todos, mas não só para os Moreira Salles. Eu sou professor universitário também, numa cidade de porte médio, extremamente branca, extremamente preconceituosa, moralista, né? Número impressionante de pessoas indígenas, né? E de pessoas negras, assim. A minha universidade, se a gente pegar objetivamente, tem um dos maiores contingentes de estudantes indígenas, né? Que estão na universidade, mas estão com essas questões que o Jorge estava falando, né? A forceps, elas estão aprendendo a ler e a escrever, assim, né? E tem essa questão que até a Mariana estava colocando antes, né? Dessa ação estética política na universidade. E, né, uma vez eu estava dando uma aula, eu coloquei um texto do Paul Beatriz Preciado, as alunas choraram, né, porque não dava para falar de vagina, né, de consolo, dessas coisas na aula, né, onde já se viu, né, falar sobre isso, assim, né, e olha que eu estava sendo delicado, né, não estava chamando as coisas pelo nome delas mesmo, né. Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, né? Nessa questão das ações estético-políticas, dessa relação com a arte, na visão de vocês, aí, né, como chegar nessa população, né, que está com uma limitação de horizonte, né? Que são pessoas, às vezes, bem intencionadas, enfim, assim, pessoas legais que poderiam se trocar uma ideia, mas elas estão com a mente muito fechada pelo padrão normal do pop, da igreja, né, das religiões, enfim, né? E aí é essa questão que eu queria fazer. Obrigado. Lamento dizer, não há como chegar. Eu não sou humanista, eu não acredito. Uma das grandes contribuições do Foucault é a ideia de intelectual específico, mas que eu, na verdade, desloco para um outro, que eu chamo de intelectual radical, que é mais radical que a ideia Foucaultiana. Então, que não é só não falar pelo outro, com a impossibilidade de você se articular com esse outro distante para falar por ele. Tem que falar sempre em nome próprio, em próprio nome. Assim, eu sou um Nietzscheano radical. Então, o Nietzsche fala um negócio: o homem é o bicho de pele do planeta. A humanidade é o que há de pior no mundo. Então, assim, desculpe para os cristãos, assim, ouvir isso, sempre é muito ruim, mas não acho muito, não vejo muita solução geral para as coisas. Não me vejo capaz de convencer ninguém a nada. Não acho que haja possibilidade das pessoas saírem de uma posição A para a posição B sem a experiência do vivido que lhe é próprio, ou seja, cada pessoa tem uma ideia singular. Uma das coisas eu ter abandonado a militância pelo ativismo é justamente de deixar de ser um militar de um partido, de um sindicato, né? De uma associação ou de uma agremiação para agir ativamente em um grupo do qual eu sou imanente a ele, eu faço parte dele. Então eu falo por mim como singularidade, mas enuncio coletivamente aqueles com os quais são meus amigos no pensamento e na vida. Então, só por esses e com esses falamos juntos e construímos o que nós chamamos de vozerio. Então, infelizmente, não há essa possibilidade o seu João da padaria ou a Dona Maria da vendinha, eles não vão deixar de ser preconceituosos com uma travesti, que a média de idade de uma travesti no Brasil são 30 anos, porque eu vou falar para eles que a travesti é uma pessoa como outro qualquer. Eu não vou convencê-los disso. Isso vai responder a uma experiência do vivido que só pode acontecer com eles, né? Tanto que essas questões ético-morais são as mais difíceis de negociar. Por quê? Porque diz respeito à própria vida, da experiência. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o que eu puder fazer. É isso que eu posso fazer.
Então, de repente, pessoas que eu estou falando aqui, pessoas acham isso legal, a gente começa a fazer juntos, aí vamos. Agora, ninguém vai estar convencido, é empatia, sensibilidades, são grupos. Por isso que eu acredito que somos todos grupelhos. Né? Agir é preciso. Mas agir em que espaço? Qual o tamanho da minha ação? Se eu acreditasse nisso, eu era candidato a senador, a deputado federal, a presidente da República, a imperador do planeta. Como eu não acredito em nada disso, né, eu faço aquilo que me é possível. Né? Lá na universidade que eu atuo, eu fui ser coordenador para colocar gente preta, fui coordenador e coloquei cota que não tinha na pós-graduação. Eu faço o que eu posso. Né? E lutei para isso. Contei com a colaboração fundamental de um artista judeu, Ricardo Basbal, assim, que é um homem branco, e daí que está trabalhando comigo. Estamos juntos nesse arco, com outros professores e professoras. Então, assim, é o que pode ser feito. Eu não tenho ilusões. É preciso escapar de duas fantasias terríveis, né? Que é a esperança, que é uma paixão triste, como já disse Spinoza, e a nostalgia, né? Que sequestra a nossa possibilidade de viver o presente. A pessoa esperançosa está sempre esperando a herança que está por vir, por isso ele não vive o presente. O nostálgico está sempre com saudade do que supostamente viveu, por isso ele não assume o presente. Então, nem nostálgico, nem esperançoso. Encarar o tempo presente é fazer o que é possível, mesmo que nós desejemos fazer o impossível. Que são, curiosamente, duas modulações muito comuns normalmente nas esquerdas, né? A esperança, mesmo nos anarquismos, em certa medida, no século XIX, a ideia da utopia, né? Como um futuro promissor. Então, acho que quando você traz o que lhe interessa como campo de pesquisa, né? Que são essas práticas artísticas limítrofes, que estão nas bordas, que estão fazendo diferente, que tentam, lutam para não ser capturadas, e mesmo com essa forma de fazer política, eu acho que se aproxima muito das perspectivas dos anarquistas, né? Há muito interesse, muita busca pelas práticas libertárias, justamente pela ideia de que essa forma de fazer política, onde o amanhã se anuncia como possibilidade, ela está fadada, né, no nosso entendimento, a algo que não existiu nem nunca vai existir. Então, são análises, são perspectivas que aproximam muito entre o que você chama dos autonomistas e os anarquistas. Acho que é importante pensar isso, porque quase sempre o anarquismo foi colocado como condição pré-política, né? Como uma condição ingênua, né? Ainda é alimentado o sonho de que, se, como o Rogério falou, a gente não encontrar um menos mal, a gente está fadado a ser aniquilado. Eu acho que o que os anarquismos tentam trazer é isso. É possível viver uma vida outra, a despeito do que está posto. A minha questão é pensar não perguntar alguma coisa para você, é pensar junto formas, linhas de fuga desse mercado, né? Porque agora o bicho está pegando, né? O chão está desabando, está se privatizando tudo, daqui a pouco se privatiza até a universidade, né? Falta pouco para isso. E como é que a gente vai criar resistência a esse mercado? Como é que, assim, no sentido de olhar mesmo, sabe? Olhar mesmo a periferia, olhar mesmo a negritude, olhar mesmo a favela, de vez e sem muito cálculo de carreira, né? Artística ou acadêmica. É mais a reflexão, né? Assim, eu acho que não é uma pergunta, é uma pergunta que a gente está todo mundo envolvido nesse buraco agora. Acho que é isso, Carlos. Como você disse, você está pensando, está vendo essas coisas. Você é um artista que eu já conheci o seu. Eu conhecia você antes de você me conhecer, porque eu já conheci o seu trabalho, quando a gente passou a se conhecer, né? Então, assim, vejo justamente como criar brechas, fendas, linha de fuga. A grande questão que é do privo íntimo de cada um, né? Como é que você lida com essa questão? Como é que você lida com o seu Mefisto particular? Que pode ser tanto galerista quanto crítico como você mesmo.
a te acossar. É um desafio. Então, fico contente aí, quero celebrar aqui a chegada do meu grande amigo Luiz Manuel Lopes, grande filósofo, diretamente do sertão do Cariri, está conosco aqui. Luiz, se você quiser falar alguma coisa, você falando, sempre aprendo contigo. Não, estou só assistindo mesmo aqui. E cheguei agora porque estou fazendo outras atividades e estou aqui só aprendendo com vocês. Nós também estamos com os movimentos aí na internet, da Falas Esquivas, sobre cinema de periferia e afins, tratando dos curtas aí, do curta doc, falando daquilo que é produzido dentro das comunidades, o audiovisual. E estamos aí promovendo aí umas falas esquivas para fugir desses golpes de baixo que toda hora vem em cima de nós em forma de genocídio, né? Então, estamos aí todos juntos, vamos em frente. Queria que você falasse um pouco, eu te falei para você falar um pouco da Soma, a concepção anarquista do que é um processo terapêutico e falar para as pessoas. Isso, João, é um grande amigo que eu conheço há tanto tempo, né? E a nossa relação aumentou naquele processo de desenvolver junto uma dissertação, onde eu fui aprender com você, Michel Onfray, e foi bacana. Então, queria dar um recado meio para você terminar a nossa... O Jorge foi meu orientador em mestrado, acho que há uns 15 anos atrás, por aí, né? Já nem lembro tanto. Depois participou na minha banca de um doutorado que eu fiz na psicologia da UF. Um atravessamento entre arte e política a partir da perspectiva da capoeira Angola, como um recurso possível para se pensar algum viés também terapêutico. Eu tenho chamado alguns, sempre amigos, porque eu acho que os grupos de debate a partir de amizades, elas são mais tesudas, né? Eu acho que a amizade é uma forma muito libertária de estar com o outro. Então, o Jorge é mais um desses amigos que compõe esse conjunto de conversações. Eu nem gosto muito do termo live, né? Ficou meio carne de vaca aí, essa coisa de live. Mas, enfim, elas aconteciam presencialmente, acontecem agora a partir dessa perspectiva, dessa plataforma, justamente porque nos interessa muito, enquanto um percurso terapêutico, né, que a gente chama de soma, ou somaterapia, que se propõe a ser uma terapia anarquista, à medida em que traz para perto as reflexões anti-autoritárias, o centralismo, as hierarquias, para uma análise do nosso comportamento, como nós reproduzimos, né? Isso que o Jorge sabe muito bem, né? Dos microfascismos também que nos habitam. Aliás, Jorge, você talvez não saiba, mas eu ainda hoje uso uma frase que eu ouvi de você, que eu acho bastante atual, antes do canalha que ocupa o Planalto está lá, né? Que era preciso matar o Jair Bolsonaro que nos habita, né? Então, acho que a soma, antes de mais nada, é uma prática terapêutica que se propõe a fazer uma análise crítica desses microfascismos, dessas práticas misóginas, sexistas, racistas, autoritárias, que residem como fragmentos em nós, no nosso corpo, na nossa forma de funcionar, no nosso amor, e propõe uma relação terapêutica que está longe dessa redenção que, às vezes, as psicologias tentam trazer, que é a ideia de uma cura, que eu acho uma mentira. Quem procura um processo psicoterápico, psicanálise, seja lá do que for, e vai acreditando na cura, eu acho que vai atrás do, como se diz no popular, do conto do vigário. Acho que isso é uma mentira, né? O trauma, toda essa ideia, né, de que há uma cura para isso, dentro de uma sociedade autoritária, neurotizante como a gente vive, eu acho que é completamente impossível. Então, é um trabalho que busca mais do que estabelecer essa ideia de cura, trazer instrumentos, elementos para uma reflexão possível e encontrar essas brechas que eu acho que as rachaduras que o Jorge trouxe, por um período curto, em torno de 1 ano no máximo, inclusive para evitar qualquer forma de dependência. E essas análises que a gente tem procurado estabelecer nas conversações, hoje, a partir da precisão crítica do Jorge, elas não são muito importantes justamente para poder
pensar que nossa forma de funcionar, de se relacionar, está totalmente atravessada por essas linhas de força que estão aí, né? Estão em questões. E que provavelmente, e isso não quer dizer nenhuma leitura pessimista, talvez a gente vá morrer e não vai ver isso que a gente chama de sociedade se transformar, no sentido absoluto do termo. Mas é possível, sim, estabelecer novas práticas de sociabilidade. Eu acho que esses espaços, né, que a gente poderia designar aí de espaços heterotópicos, zonas autônomas temporárias, espaços quilombolas, seja que nome a gente possa dar para isso, eu acho que elas se juntam na ideia de que ambientes como esse nos servem para oxigenar e trazer potência. Então, é isso. Eu acho que a atualidade do pensamento libertário está nessa permanente crítica às relações de poder, às hierarquias, mas não só quando elas operam a nível de Estado, de polícia, de tribunal, mas quando elas também se capilarizam nas nossas condutas, nas nossas relações. Jorge, obrigadíssimo pela sua presença, pela sua fala. Agradeço imensamente também a todas as pessoas que estão aqui. E é isso aí, saúde e liberdade para a gente, a despeito do Covid e a despeito dos canalhas que estão por aí, né? Só para terminar, então, assim, quero agradecer. Chegaram duas pessoas importantes para mim, o Ricardo Basbal e meu sogro Marcos. Eu estou tomando até um uísque aqui, o Marcos, você vê que ele é um tomador de uísque fundamental, né? Então, Tintim Marcos, meu sogro, que, então, tem que tratar bem meu sogro. E Ricardo Basbal, grande parceiro e amigo, também chegou agora aqui. E eu diria uma coisa, essa frase, é preciso matar o Jair Bolsonaro que existe dentro de mim, eu digo essa frase desde os 15 anos atrás, né? Só que eu nunca mais falei, porque, óbvio, agora não tem como dizer essa frase. Eu falava da importância, que parte também para a questão deleuziana, que o fascismo é uma forma de subjetivação que a gente tem que lutar contra nós mesmos, de alguma maneira, né? E eu brincava, principalmente nas falas públicas, que todo mundo morria de rir, porque o JB, né, sempre foi um escracho, um cara que nós, né, de um certo segmento progressista, sacaneava. Esse cara é um idiota, mas que sempre teve força política muito grande. E até tem uma anedotário interessante. Vocês não sabem, mas vão saber agora, que eu votava na mesma zona e na mesma sessão do cara. Então, durante 2 ou 3 votações, eu estava na fila de votação com ele, né? Então, assim, e numa delas eu consegui fazer uma performance contra ele, né? Eu levei um negócio gravado, esperei ele chegar para entrar na fila, então a gente ficava na fila, ele estava com um dos filhos, um segurança, e eu botei na época o Joaquim gritando fascistas, fascistas não passarão no celular, e passei alto. Assim. Essa é uma história engraçada, né? São 2 histórias que eu tenho com esse cara, né? 3, né? Essa de mate o Bolsonaro que existe, Jair Bolsonaro que existe em você. Quer dizer, é curioso, né? Eu tinha até esquecido que eu falava isso. É um negócio para mim que ficou meio, né? E eu sempre terminava várias falas, né? Palestras falando mate o Jair Bolsonaro, para todo mundo cair na gargalhada, uma forma de ser engraçado. E triste, num momento que eu jamais imaginei que esse cara ia ser o presidente da República. Então, né? Terrível, né? Não só não matamos, como, infelizmente, elegeram esse escroque à presidência da República. Obrigado, João. Mas é isso. Com vocês, vamos em frente. A despeito da sociedade que democraticamente elegeu esse canalha, e aí vale de novo a análise crítica da democracia representativa, né? Porque uma parcela da sociedade, de alguma forma, achou que isso era válido, fez com que esses bueiros saíssem e abrissem-se, né? Mas é isso, a gente resiste, luta, inventa a vida a despeito de que está tudo aí. Saúde e liberdade, brigadaço. Vamos embora. Valeu, Joy. Valeu, tchau, tchau. Forte abraço. Saúde a todos, guerra ao fascismo. Isso aí.